que entrar nesse assunto, né? Por quê? Porque o Lula, ele foi chamado de ladrão na Bahia, no Farm Show, no Bahia Farm Show, e também teve a situação da Marcha por Jesus, onde o ministro do Lula foi vaiado. Quando quis falar que é um governo que luta pela paz, é muita cara de pau de falar que o governo Lula hoje prega paz. Eu já vi até comentarista que sempre foi lulista dizendo que é uma decepção, que ele virou um palanqueiro, que ele disse que iria unir o Brasil, ele está dividindo cada vez mais o Brasil. Então esse negócio de discurso de paz, discurso contra o ódio vindo do governo Lula, é uma hipocrisia. E aí o ministro foi falar em paz, foi falar que trouxe a mensagem do presidente da República, foi vaiado na Marcha por Jesus. Primeiro a gente vai colocar aqui o vídeo do Lula sendo chamado de ladrão no Bahia Farm Show e trazer aqui esse debate dessa relação que tá bem esquisita entre o Lula e o agro, culpa do Lula, que chamou o agro de fascista, chamou representantes do agro de mau caráteres e que apoia sem parar o MST. Vamos ver esse vídeo aí rapidinho, Filipinho. Ó, trazendo aqui pro debate, é uma relação hoje bem estremecida. O agro e o Lula. Estremecida, você tá sendo bem legal. Primeiro por quê? O agro, na sua grande parte, mostrou um apoio ao Bolsonaro. E o Lula tem que aceitar. Ele é presidente do povo inteiro. Ele não tem que escolher, eu vou governar só pra quem votou em mim. Como o Bolsonaro engoliu o sapo de que o pessoal do MST estava do lado do Lula e mesmo assim ele foi o recorde, ele foi o recordista títulos de terra. De títulos de posse. Ele podia muito bem ter cagado pra essa galera. Mas não, ele foi... O que o Lula faz, na maioria das vezes, é jogar pra torcida dele, pra torcida anti-horária. A torcida do agro é pop, aliás, o agro é destruidor, o agro vai acabar com as nossas florestas. Absurda. É uma imbecilidade. Ele vai de encontro a quem movimenta 24% da economia brasileira. Exatamente por isso ele não deveria nem mexer com o agro, nem nada. Ele não deveria nem falar do agro. Eu acho que a posição do Lula nesse momento agora deveria ser deixar o agro continuar fazendo o que ele está fazendo, que é manter o Brasil ali andando ainda, já que ele, tem muitas riquezas vindo pelo agro, e começar a ajudar o próprio MST, que o ajudou a ser eleito. Quantos títulos de posses foram entregues até agora? Quantas terras foram realmente... Não, exato. É porque ele quer que a militância continue debaixo do cabresto dele. Exatamente, porque eu sempre... É uma coisa que eu sempre falo aqui na Jovem Pan. Eu falo, gente, o problema não é o MST, o problema são os cabeças do MST. A gente está tão acostumado a olhar, a gente fez muito isso nesses últimos 4 anos de Bolsonaro, a olhar só para aquele camarada que não tem nada, não tem estudo, não tem terra, ele só quer, porque o cara que integra um movimento como o MST, ele não quer muita coisa, ele só quer um pedaço de chão, ele só quer uma ajuda para que ele possa plantar, porque não é só assim, você fazer um quadrado e dizer, toma que a terra é sua. Não é só assim. Ele precisa de infraestrutura para depois escoar aquilo. E olha só, é um absurdo que um país como o Brasil, um país com o agro que a gente tem, entendeu? Que um presidente venha a público lutar contra o agro. Falar contra o agro. Porque quando é o presidente... Uma coisa sou eu, Thiago. Uma coisa é o Diogo, uma coisa é o Pavanato, uma coisa é o Alessandro. Outra coisa bem diferente é o presidente da República, porque essa mensagem passa lá pra fora. E pra você mandar 1 quilo de arroz pra China, você passa por um monte de testes. Pra você mandar 1 quilo de peito de frango pra Europa, o agro ele tem que se provar e muito. Olha a loucura. E outra coisa... Olha a loucura, porque não é assim, você não manda 1 quilo de coxa sobre coxa pra lá e entra e acabou, não é assim. Não, e outra coisa que isso, eu fui fazer, inclusive, ô Luquinhas, um evento do agro. Eu fui fazer um evento do agro e o que mais me diziam foi, inclusive o Michel Fernandes, que se tornou meu amigo, ele dizia, Thiago, sabe o que tinha que acontecer? O Lula deveria ter um dia de um trabalhador do campo. Um dia. Porque é o que eles falavam. Você acorda de madrugada, você acorda 4h30 da manhã, você vai fazer a colheita, você vai fazer o plantio, você vai pra usina. É um povo que é muito trabalhador pra ouvir tanta barbaridade de um presidente da República. E eu mesmo, eu falei, ó, eu quero um dia acompanhar o dia de vocês.
Para mostrar, porque quando a gente escuta, muita gente não sabe como é a vida do trabalhador do campo. E quando você tem um presidente da República que chama esse trabalhador de fascista, de mau caráter, é um absurdo diante do que você vê da vida dos caras. Enquanto, por outro lado, eu até concordo com o Negão quando ele diz: o MST, o problema não é o movimento, são os líderes. Tá bom. Que mas você estão brigando para ter carga e colocar gente. Mas você atacar o trabalhador, você atacar quem movimenta a economia e defender e valorizar quem invade a terra dos outros, isso pra mim não tem cabimento nenhum. Exatamente. Quem invade terra, vamos deixar aqui bem claro, viola a propriedade privada, é criminoso. Deve ser responsabilizado. Se o Lula quisesse acabar com o problema das pessoas que não têm terra pra plantar, que não têm terra pra produzir, ele poderia acabar. Bastava que ele pegasse as terras públicas, que o maior proprietário... as terras da União. Exato. O maior proprietário de terras produtivas é a União, é o governo federal. Basta que ele distribua. Não precisa expropriar, não precisa tirar da iniciativa privada para fazer isso. Mas ele não quer. Porque se ele, em algum momento, acaba com o problema da posse de terra, ele perde um eleitor. Acabou a militância. Ele perde um eleitor. Acabou a massa de manobra. Então, quando você precisa ter uma massa de manobra debaixo do seu cabresto, você não tem interesse em resolver o problema. Aí ataca o principal setor da economia, que toda a economia, todo o país, ele se especializa naquilo que é bom. Nós somos bons, o Brasil é bom no agronegócio. Faz sentido que o governo fomente isso, incentive isso. Aí o Lula, pelo contrário, tenta desincentivar, chamando o agro de fascista. Mas ele faz isso agora sem nunca ter dito que faria? Não. Primeiro discurso, Lula toma posse. Todo mundo ressaltou os aspectos positivos do discurso, no qual ele falava em união. Mas logo em seguida dele dizer que vai pacificar o Brasil, que quer o diálogo, ele diz: com conservador não tem diálogo. Quais são os setores conservadores da nossa política? O cálculo é simples. É boi, bala e bíblia. É a bancada evangélica, é o setor do agronegócio e são os militares. Esses são os setores conservadores que ocupam espaço político considerável na Câmara. Então, quando ele fala que não vai ter diálogo com os conservadores, ele está dizendo: eu vou rivalizar com essa gente. Eu vou me vingar dessa gente porque na eleição eles não me apoiaram. Porque eles estiveram contra mim. Então não é um presidente que tem em sua proposta, em sua forma de agir, a conciliação, o diálogo, a valorização de quem trabalha. Não, muito pelo contrário. É um presidente que tem como discurso e prática, não é só retórica, é prática, o ataque a esses setores da economia, o ataque a esses setores da sociedade que são muito importantes. Não é à toa que o número de invasões de terra triplicou, quadruplicou no governo Lula. Foi o mais alto ritmo em 7 anos. É um absurdo você ter invasões de terra no governo Lula, porque essas pessoas são as que colocaram ele lá. Ele deveria estar demarcando justamente as terras da União para ele distribuir e resolver esse problema. Mais absurdo ainda é ele atacar o setor do agro. Por quê? Porque o agro não é responsável só pela comida que fica no Brasil. O agro hoje é responsável por botar comida na boca de muitos países. China que o diga, Europa que o diga. E movimentar, a gente sempre fala botar comida. Isso. A gente sempre fala botar comida na mesa, mas movimenta a economia. E a quantidade de empregado, a quantidade de gente que tem emprego por causa do agro. Porque quando a gente fala do agro, muita gente só imagina o trabalhador do campo. Gente, são empresas gigantescas que empregam ali milhões de pessoas. Entra no mercado e você vai entender o poder do agro. O que o Lula deveria estar fazendo hoje seria muito bom, já que ele foi eleito com o discurso do eu vim para resolver o problema dos pobres, até problemas que ele nem sabia, sei lá, que os pobres tinham. Mas vamos falar de uma coisa aqui. Hoje, em São Paulo, cidade mais rica do país, estado mais rico do país e da América Latina, você não faz uma feira decente com menos de R$100, que só vão durar uma semana. Ou seja, você gasta R$400 só com a feira. Por que uma feira em São Paulo é tão cara? Porque, por incrível que pareça, mesmo com o agro fazendo essa grana toda, a gente ainda tem pouca demanda dos pequenos produtores. A gente precisaria que o Estado ajudasse muito mais, e eu boto o MST nesse bolo. Eu quero que o Lula entregue títulos de posse a outros MSTs, para os MSTs. Eu quero que ele ajude o pequeno produtor rural. Eu não quero que a gente só tenha um agro de grandes e grandes empresas gerindo, porque eles têm que vender para fora. Pô, meu, é só você pensar, meu amigo. Imagina qualquer coisa que você venda, para quem você venderia? Para o cara que te paga em real, o cara que te paga em dólar. É óbvio que você vai preferir o cara que te paga em dólar. Já o pequeno produtor, não.
o pequeno produtor, ele vai querer vender ali localmente. Sim. É um absurdo que uma feira custe tão caro. Então, o Lula tem por obrigação, como presidente, de fortalecer e muito o agro do pequeno produtor e parar de encher o saco, parar de atrapalhar o do grande produtor. Mas existe uma demonização até mesmo ideológica da até produção sobre o do pequeno agro. produtor. Quando você fala contra agrotóxicos, por exemplo, que não são agrotóxicos, são defensivos agrícolas, que são medicamentos na prática, que protegem a plantação, você está atacando a produtividade de um setor. Por quê? Esses defensivos agrícolas são os que permitem um aumento da produtividade, permitem que os produtos não estraguem e permite que o Brasil seja alimentado. Que o povo não passe fome. Que o povo não passe fome. Aí, ao mesmo tempo, você tem um discurso pró-meio ambiente e você critica a ferramenta mais importante de aumento de produtividade do agro, que são os defensivos agrícolas. Ou seja, o discurso não é apenas falácias, não são coisas apenas que não afetam diretamente o agro. Afeta diretamente. Quando você tem diversas restrições a desenvolvimentos tecnológicos, a defensivos agrícolas, você está afetando a produtividade do setor mais importante da economia.